أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. Acabei de recitar os versículos 233 a 236. São 4 versículos de Surat Al-Baqarah, que é o segundo capítulo do Sagrado Alcorão. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Nós sabemos que nas aulas anteriores, nos versículos anteriores, Deus estava mencionando, estamos dando continuidade do assunto que foi falado nos versículos anteriores, que antes de tudo foi de casamento, os mandamentos, as leis islâmicas sobre
casamento, sobre como o homem e a mulher devem casar e como que devem procurar e a qual deve ser a preferência e tudo mais. E depois, obviamente, também era necessário ter mandamentos, leis sobre divórcio, sobre separação. E, obviamente, o Sagrado Alcorão, como mexeu todos os tópicos que são ligados no nosso dia a dia, então não tinha como esquecer esse assunto tão importante. Já tínhamos falado nos versículos anteriores, em que foi mencionado em detalhes como o divórcio islâmico é feito e como um muçulmano, a maioria das vezes as pessoas levam isso de uma maneira muito errada, como sabemos que o divórcio deve ser feito 3 vezes, né? Isso é para que a pessoa tenha mais consciência, tenha mais tempo para pensar. E às vezes as pessoas dizem que dizer uma vez, pronunciar, mesmo que pronunciar 3 vezes em um momento é válido, mas na verdade não é isso o lógico atrás de pronunciar 3 vezes. É que a pessoa pronuncia isso depois de um certo tempo, para que a pessoa possa decidir, possa tomar essa decisão com mais tranquilidade, com mais calma. Às vezes as pessoas tomam essa decisão quando estão esquentados, quando estão tendo uma discussão e quando estão brigando e tudo mais, e de repente fazem essa decisão. Por isso o Islã forçou para que a pessoa tenha esse tempo de pensar, de fazer reflexão, avaliação, autoavaliação, se deve considerar a sua decisão ou não, se deve tomar de volta a decisão de divórcio ou não. Agora, nesse versículo, Deus está falando o que deve ser acontecido, o que deve ser feito depois de divórcio ou no tempo de divórcio. No versículo 233, Deus diz: "E quando vos divorciardes de mulheres e elas tenham atingido o fim do seu período, não impede que elas casem com os maridos que têm em visto, se eles concordem entre si numa maneira decente. Isto é uma admoestação para aqueles que entre vós que creem em Allah e no único dia. É para vós mais abençoado e mais puro. E Allah sabe, mas vós não sabeis." Deus aqui está mencionando que depois de você divorciar, depois de vos divorciardes das mulheres, e quando elas atingem o limite, o período, também estabeleceu o Islã o período que deve ser esperada depois de divorciar, depois de separar. O Sagrado Alcorão diz que depois de passar esse período, a mulher não deve ser impedida que ela se casa de novo com os outros homens, com o outro marido, com o outro homem. Aqui, obviamente, é uma tradução simples, né? Não deve ser feita aqui um comentário, uma explicação mais profunda, né? Mas, como estamos fazendo uma tradução mais complexa, mais ampla, então eu vou aqui explicar mais um pouquinho sobre os significados desse versículo. E quando eu falo dos significados, eu tenho em conta o texto em árabe, porque em português nós não podemos explicar mais, porque isso já é uma tradução. No texto árabe, quando foi usado essa palavra de marido, que não deve ser impedido que ela se case de novo com o marido, ela não deve ser impedida. Aqui são 2 diferentes significados. O primeiro significado é que ela se case com o mesmo marido. E isso só pode acontecer depois de 2 pronúncias de separação, de divórcio. Como eu tinha explicado na aula anterior,
que quando é pronunciada a terceira vez o divórcio, já não tem a volta para o mesmo marido. Depois já se separou. Mas até o segundo divórcio, até a segunda pronúncia, depois de um tempo, depois de um certo tempo, depois de um certo período, quando a pessoa pronuncia a segunda vez o divórcio, até lá ele tem a opção de voltar para a mesma mulher. Nesse caso, ele vai ter que renovar o casamento, o nikah. Nikah é casamento em árabe. E aqui aqui agora tem dois significados diferentes. Em texto português você só vê um significado, que é para casar com outro homem. Isso vou explicar em seguida. Mas o primeiro significado, como eu estou explicando, é que quando o homem tem pronunciado duas vezes o divórcio e ele quer voltar para a mulher, eles conseguiram recuperar, reconciliar, eles conseguiram arrepender, eles querem voltar de novo, pode ser por causa de criança, pode ser que eles conseguiram ver que isso era meu erro, ou eu estava culpado e eu devo corrigir a minha ação ou minha atitude. E então eles querem reconciliar. Nesse caso, Deus disse que a mulher não deve ser impedida de casar para o homem com quem ela estava casada. Quer dizer que não deve ser impedida de renovar o casamento. Por que Deus falou isso, que ela não deve ser impedida? Quem que vai impedir? Então, muitas das vezes, aqui nessa cultura, a gente às vezes fica difícil de entender as culturas diferentes. Na cultura árabe ou na cultura ásia, às vezes, daqueles do Oriente Médio e tudo mais, nós vemos, eu tenho assistido a esses exemplos, que as pessoas familiares do homem não se sentem confortável depois de pronunciar duas vezes, depois de ser espalhado a notícia, que eles têm uma discussão, eles têm um argumento entre eles têm uma discórdia entre eles. Eles não gostam, eles não se sentem confortáveis que eles reúnem de novo. Eles renovam o casamento. Então, as familiares impedem que a mulher e o homem se reúnem de novo. E o Sagrado Alcorão impediu isso. O Sagrado Alcorão deixou claro, explicou especificamente que se o homem e a mulher querem voltar dentro do período, querem renovar o casamento antes de ser considerado o divórcio final, ninguém deve impedir, nem a própria família. Às vezes eles pensam por causa do orgulho, por causa do respeito, por causa de não sei o quê, e muitas das vezes isso acontece quando uma família é de classe mais alta e eles não querem voltar para a mesma mulher, eles querem deixar estar que vai casar com outra. As famílias falam assim, mas Deus disse que não. Se eles considerarem que não, devemos reunir, devemos juntar de novo dentro do período, e na verdade, exatamente por isso, Deus disse que devem pronunciadas 3 vezes o divórcio, no diferente período, para que eles possam ter mais tempo de considerar a decisão, se devem voltar, reunir, reconciliar ou não. Como eu falei, que Deus, entre as coisas que são permitidas no Islã, o que é mais que Deus, é indesejado, que não é gostado por Deus, é o divórcio. É permitido, mas não é incentivado. Então, o primeiro significado é que a mulher não deve ser impedida de renovar o casamento com o mesmo marido durante o período de divórcio. Ainda ela pode reunir com o mesmo marido. E aqui, como já tenho no texto português também, é mencionado o segundo significado, que depois de considerar o divórcio final, quando não tem volta para o mesmo marido, ela não deve ser impedida de casar com outro homem. Isso também acontece, infelizmente. E, mais uma vez, quando há diferença de classe, isso acontece com mais frequência. As pessoas que têm mais poder, quando eles divorciam, quando eles separam com uma mulher,
Eles começam a espalhar as coisas negativas da mulher, para que ela não possa casar com o outro homem. E tentam colocar barreiras no caminho da mulher, para que ela não possa casar com outro homem. E o Sagrado Alcorão falou claramente, falando sobre isso, que ela não deve ser impedida de casar de novo, depois de passar o certo período. A gente vai falar também, já tínhamos falado um período, vamos falar o outro período também, mas nos próximos versículos, vamos falar daquele assunto também, do período. E depois de passar esse período, depois de declarar o divórcio final, o homem não deve-se fazer algo com que a mulher seja impedida de casar de novo. E aqui agora vou ler mais uma vez o versículo para entender melhor. E quando vos divorciardes de mulheres e elas têm atingido o fim do seu período, não impasseis que elas casem com os maridos que têm em vista, se eles concordam entre si numa maneira decente. Isto é uma admoestação para aquele que entre vós que creem em Allah e no último dia. É para vós mais abençoado e mais puro, e Allah sabe, mas vós não sabeis. Que essa é uma maneira mais pura, que deve-se casar com uma maneira mais decente. Deve ser pronunciado o casamento, o nikah. Nikah quer dizer casamento. E deve ser feita com o vali. Vali quer dizer um responsável pelo lado da mulher. E deve ser pronunciado bem o casamento de uma maneira decente. E isso, Deus disse que é mais abençoado e mais puro na sociedade, do bem-estar da sociedade. E as mães darão o peito a seus filhos durante 2 anos completos. Isto é, para aquelas que desejem completar a amamentação. E o homem a quem a criança pertence será responsável pela sua, das mães, alimentação e vestuário, em acordo com o costumado. Nenhuma alma é carregada além de sua capacidade. A mãe não fará o pai sofrer por causa do seu filho, nem aquele a quem a criança pertence fará a mãe sofrer por causa do seu filho. E o mesmo é obrigatório para o sucessor. Se eles ambos decidem desmamar a criança por mútuo consentimento e consulta, não há motivo para os censurar, para impedir. E se vós desejardes tomar uma ama de leite para os vossos filhos, não haverá motivo para vos impedir, censurar, desde que vos pagueis aquilo em que tenhais acordo, pagar numa maneira justa. E temei Allah e sabei que Allah vê o que vos fazeis. Nesse versículo, em primeiro lugar, Deus mencionou que o período correto para amamar a criança, para que ele tenha o leite materno da mãe, deve ser o período de 24 meses, 2 anos. Isso é um período completo. E deve ser amamentado nesse período. E nesse período, como o Islã diz que a mulher deve amamar a criança, o marido é responsável. Aqui foi mencionado a comida e alimentação e vestuário. Mas, na verdade, é responsável pelas despesas inteiras. Aqui foram mencionados os mais comuns. Isso não quer dizer que não são consideradas outras despesas, mas, na verdade, são despesas totais. E também, como está mencionando para os casos depois do divórcio, então também o Islã não poderia obrigar a mulher de ficar em casa e mamar
a criança e depois, por outro lado, não providenciar a comida, a alimentação e vestuário. Por isso, foi dito para o homem, como a mulher está em casa, mesmo que foi divorciada, ela está em casa mamando a criança, então você deve tomar conta dela, mesmo que ela é divorciada, até que ela deixa de mamar, desmama a criança, desde que quando a criança é crescida. E nesse período, imagina só, se o Islã enfatizou de tomar conta da mulher depois do divórcio, quanto ele deu, incentivou ou deu os mandamentos, as leis para a responsabilidade das mulheres durante o casamento. Nós temos em vários outros versículos, alguns já foram mencionados anteriormente e outros vão vir para a frente, em que o homem foi dado essa responsabilidade que você deve tomar conta da mulher, da sua esposa. E imagina só se nesse caso aqui, quando ela é divorciada, ainda nesse caso, o homem é responsável de providenciar essas coisas porque ela está mamando o filho dos ambos. E como é considerado de tomar conta da mulher no casamento? É por isso tem estabelecido vários direitos e deveres dos dois lados, não só de um lado, mas dos dois lados. Como a mulher está criando os filhos, está tomando se está tomando a conta de casa, então o homem é obrigado de tomar todas as responsabilidades, todas as despesas de casa, trazer pão para casa, providenciar todos os tipos de despesas que estão gastos em casa. E outra coisa muito importante que foi mencionado aqui, como está mencionando os casos depois de divórcio, depois de separação, e o homem a quem a criança pertence será responsável pela sua das mães, isso já foi mencionado. Nenhuma alma é carregada além de sua capacidade. Quer dizer que aqui, como no frase anterior, foi dado uma palavra que é de acordo com o costumado. Deve ser responsável o pai de alimentação e vestuário de acordo com o costume. Na palavra, no texto árabe, foi usado a palavra ma'ruf. Ma'ruf quer dizer conforme a capacidade de cada pessoa. Por exemplo, se uma pessoa é muito rico, ele tem um padrão mais alto, então ele deve providenciar a comida, vestuário e tudo mais conforme as suas capacidades e não conforme um pobrezinho. Mas se uma pessoa é pobre, ele não é obrigado de providenciar conforme uma capacidade de uma pessoa que é muito rica ou que tem muito dinheiro. Então, numa palavra só, ma'ruf, que foi traduzido como com o costumado, já foi dito muita coisa. Que o rico deve considerar as costumes, despesas e tudo mais, conforme a sua capacidade, e o pobre conforme a sua capacidade. Isso foi sempre assim no islamismo. Você vê, por isso nós não temos regras exatas, tem muita flexibilidade. Por exemplo, no caso de sacrifício financeiro, nós não temos um dízimo exato, cada um tem que pagar isso. Cada um tem que pagar conforme a sua capacidade, e quem não tem capacidade, ele é para receber esse sacrifício. Por quê? O sacrifício financeiro, o zakat, é pago por ricos e é gasto para os pobres. Da mesma forma, foi mencionado aqui, que o rico vai gastar conforme a sua capacidade e o pobre vai gastar conforme a sua capacidade. E por isso Deus diz, nenhuma alma é carregada além de sua capacidade. Se uma pessoa é pobre, ele não é obrigado a gastar aquilo que ele não tem. E o rico também não deve gastar uma coisa
bem levezinha, bem pequena, que nem é suficiente para as necessidades da criança e a mãe da criança. E agora a parte muito importante também, que Deus diz, a mãe não fará o pai sofrer por causa do seu filho, nem aquele a quem a criança pertence fará a mãe sofrer por causa do seu filho. Quer dizer, o pai, que pertence a quem pertence a criança. Se a criança está com a mãe, ela não deve fazer que o pai sofra por causa do filho. E se a criança está com o pai, a mãe não deve ser feita a sofrer por causa do filho. Porque eles não tiveram um acordo entre eles não tiveram sentimentos, eles não tiveram um amor e não sei o quê, e eles se separaram. Mas a criança não é culpado. A responsabilidade não é da criança. A criança não deve ser sofrida por causa disso. Sobre a criança, os dois, ambos têm o mesmo direito. Então, se a criança fica com o pai, a mãe não deve ser sofrida. Ela deve ter todo o direito de visitar, falar e tudo mais. E se está com a mãe, o pai também deve ter todo o direito e acesso de falar, de mostrar o carinho, de acesso ao filho, para que ele possa sentir que ele é meu filho, para que ele possa estabelecer uma relação de pai e filho. E isso, na verdade, é muito importante, porque quando as crianças não são crescidos, não são criadas com ambos os lados, quando eles estão impedidos de ter acesso ou ter a relação com um lado, tanto o pai ou a mãe, eles não conseguem desenvolver as capacidades conforme eles possam desenvolver quando têm acesso aos dois lados, quando têm relação forte com os dois lados. É por isso que Deus criou pai e mãe. Essas duas relações são muito importantes para a criação de um filho, para a educação, para tudo mais, para que a criança seja mais benéfico para a sociedade, bem-estar da sociedade. E o mesmo é obrigatório para o sucessor. Esse mesmo é obrigatório para o sucessor é referido para o texto anterior, quando Deus falou que e o homem a quem criança pertence será responsável pela sua alimentação, aqui, e o sucessor também é obrigatório, é o mesmo responsabilidade. Quando, por exemplo, o pai falece e não tem ninguém que possa criar o filho, que possa dar responsabilidade. Então Deus disse que as pessoas que são familiares, as pessoas que são herdeiros, eles devem tomar conta dessa criança. Por quê? Porque a criança é uma riqueza da sociedade. Ele não deve ser deixado em vão, não deve ser deixado sem ninguém ter a responsabilidade dessa criança. E aqui nós vemos que se todo mundo agir, seguir esse único mandamento, a lei, nós não iremos ver tanto desequilíbrio na sociedade, que as pessoas, as crianças, a maioria das vezes nós vemos que quando os pais falecem e as crianças são ainda na idade muito jovem, a única dor que os pais com quem eles vão embora desse mundo é que como é que vão ser criados os nossos filhos? Quem que vai tomar conta dos nossos filhos? Quem que vai ser responsável com os nossos filhos? Porque para os pais, os filhos são todos. Eles é o mundo inteiro. E os pais, nenhum dos pais quer ver os seus filhos deixados na sociedade. E se eles tiverem essa certeza absoluta, que mesmo que a gente morrer, há alguém que vai tomar a responsabilidade, há alguém que vai agir que ele, como se fosse o pai dessa criança, ele não vai ter essa dor.
no coração. Ele não vai pensar assim no tempo de falecimento, que como é que os meus filhos, as minhas crianças vão viver, sobreviver. E como nós vemos que quando alguém é falecido, nós vemos que temos o sistema de herdeiro. Cada um recebe um montante, um todo familiar, todos os familiares, tio, mãe, filhos, netos, todos, né? De mesma forma, Deus disse, se vocês têm direito de receber a riqueza da pessoa, também tem responsabilidade. Não é só para receber a riqueza, mas tem que tomar o cuidado da pessoa. E esse cuidado não deve ser um favor. Isso é muito importante. Deus diz que isso não é um favor que você está fazendo para essa criança. Se você está tomando cuidado, se você está tendo responsabilidade dessa criança, mas é um dever seu. Você não deve falar assim, olha o que eu fiz para você. Você deve agir como um pai faz para a sua criança. E é por isso Deus falou aqui que o obrigatório e o mesmo é obrigatório para o sucessor. Isso é para o bem-estar da sociedade. Se todo mundo agir dessa forma, todos os familiares, nenhum velho vai ser deixado, isolado, abandonado, e nenhuma criança vai ser abandonada. Porque se um pai morrer, é óbvio que o pai pode morrer quando as crianças... Há muitas crianças que, assim, as familiares acontecem, mas não quer dizer que depois do pai falecer não tem nenhum familiar que possa tomar conta dessa criança. Isso é raro. E por isso é importante de seguir esse ensinamento para que a criança não seja abandonada, para que ela não seja isolada, de sentir assim que agora eu sou deixado sozinho. Não tem ninguém com quem eu posso falar as minhas necessidades. Se eles ambos decidirem desamamar a criança por mútuo consentimento e consulta, não há motivo para os censurar. Aqui, mais uma vez, Deus não disse que se a mãe não quiser desamamar, ela pode impedir, pode deixar. Ele disse os ambos. Isso foi sempre assim. No caso da criança, no caso dos mandamentos de casamento e tudo mais, é os ambos. Nem o homem, nem a mulher. Os ambos têm que decidir. Os ambos têm que falar. Os ambos têm que acordar. E mais uma vez, se os ambos acordarem que não vamos dar o leite materno, mas sim vamos parar com o leite materno, eles podem fazer. Mas tem que ter um acordo entre eles, os dois. E se vos desejardes tomar uma ama de leite para os vossos filhos, não haverá motivo para vos censurar. Também, se você quiser ter uma ama de leite, pode ter. E aqui, hoje em dia, nós não vemos muito costume, mas nos outros países, nas algumas culturas, até hoje existe essa prática. E não deve ser pensado que, como aqui, era uma prática que a maioria das vezes eram escravas que eram tomados como... que eram pagas para ser ama de leite. Mas, na verdade, nas outras sociedades, são outras mulheres normais que fazem esse... quando elas têm criança, elas podem mamar outras crianças também. E, obviamente, o leite materno é muito mais saudável, benéfico para a criança, para evitar muitas doenças alérgicas e tudo mais. E por isso, às vezes, quando a própria mãe tem alguma dificuldade e tudo mais, ela pode fazer isso, pode tomar uma ama de leite. Mas não deve, essa ama de leite deve ser bem paga. Deve ser bem paga, quer dizer que aquele que for acordado entre eles, os pais e a ama de leite, deve ser pago. Não deve ser impedido de pagar. Allah, e temei Allah, e sabei que Allah vê o que vos fazeis. E aqueles de vós que morreram e cá deixam esposas, estas esperarão no que a si próprios respeita durante 4 meses e 10 dias. E quando elas tenham atingido o fim do seu período, nenhum pecado haverá para vós por qualquer coisa que elas façam no que a elas próprias respeita,
de acordo com o que é justo. E Allah dá conta do que vós fazeis. Para a mulher que é viúva, do qual o homem falece, ela deve esperar, segundo a lei islâmica, a jurisprudência islâmica, que ela deve esperar 4 meses e 10 dias. E uma das razões para atrás desse período é que se ela estiver grávida, ela vai ter sinais nesse período. E se ela é grávida, ela descobrir depois desse período que é grávida, então ela deve esperar até dar à luz. Até dar à luz à criança. E se uma mulher é grávida e o homem falecer, e ela dá à luz logo ao próximo mês, depois desse mês, depois de dar à luz, o período acabará. Ela não precisa esperar 4 meses e 10 dias. Então, para as mulheres que divorciam, que separam, como nós falamos na aula anterior, são 3 meses, são 3 períodos que devem ser pronunciados, e obviamente deve ser pronunciado 3 vezes cada mês um divórcio, e depois de 3 meses é um divórcio final, absoluto. Da mesma forma, se ela ficar viúva, ela tem 4 meses e 10 dias para que ela, depois de passar esse período, ela pode casar de novo. E como aqui foi mencionado, que não tem nenhum pecado se ela quiser casar de forma justa, de forma mais decente, de uma maneira justa. Ela deve. Isso, na verdade, foi um incentivo para a mulher, para que ela não ficasse abandonada, isolada, porque havia culturas, havia costumes e rituais em que as culturas não deixavam a mulher viúva de casar de novo. Mas o Islã disse, não, ela tem todo o direito. Se ela quiser casar de novo, ela pode casar. E não haverá motivo para vos censurar por fazeres uma sugestão quanto a uma proposta de casamento a estas mulheres ou em guardares o desejo escondido no vosso pensamento. Allah sabe o que vós pensais delas no que a isto respeita, mas não façais um contrato com elas em segredo, a não ser que vos digais uma palavra justa. E não resolveis sobre a ligação matrimonial enquanto o período prescrito não tenha atingido o seu fim. E sabei que Allah sabe o que está no vosso pensamento, de modo que acautelei-vos com isso, e sabei que Allah é o mais generoso e indulgente. Nesse versículo, Deus disse que durante esse período, como no versículo anterior foi falado um período de 4 meses e 10 dias, Deus disse que obviamente, Deus sabe tudo, né? Como aqui mesmo falou. Deus disse que se ela tiver o desejo de casar de novo, se tiver uma sugestão e tudo mais, eles não devem fazer um contrato escondido, segredo. Mas sim, eles devem esconder esse desejo no seu coração até passar esse limite, até passar esse período da mulher viúva. E sim, depois de passar esse limite, esse período, ela pode casar de uma maneira decente, de uma maneira justa. E sim, mais uma vez, não deve ser feito um contrato matrimonial, como foi falado aqui, enquanto o período prescrito não tenha atingido o seu fim. E Deus disse que mesmo que você falar alguma coisa em segredo entre vocês, mesmo você pensar que ninguém sabe, nós fizemos um acordo, ninguém está vendo e até o período passar, ninguém vai saber. Deus disse que, e sabei que Allah sabe tudo. E sabei que Allah sabe o que está no vosso pensamento. Ele está vendo aquilo que está no seu pensamento. E depois no final diz, Allah é o mais generoso, indulgente. Ele é o mais generoso, ele tem prescrito esse período, isso é uma flexibilidade. Ele poderia ter feito um mandamento, uma prescrição mais rígida, mais difícil de atingir, mas ele é generoso, ele deixou as coisas mais fáceis para as pessoas. Jazakumullah, Allahumma salli ala Muhammadin, wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Obrigado.